Confesso que hoje eu tava meio que sem ideia do que gravar. E tem dias que parece mais fácil, tá? E tem dias que é mais desafiador, assim. Principalmente eu já reparei quando eu vou gravar um vídeo falando de Deus. É um pouco mais desafiador. É a câmera que é torta, é um barulho, é algumas situações, sabe? Mas vamos lá. Hoje eu tava meio que sem ideia e acabei lembrando de uma coisa que aconteceu ontem. Eu tava arrumando a minha cama de manhã, pela manhã, e lembrei do nada, assim, que nem eu brinco do Neide, né? Daquele versículo: buscai o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que, se eu não me engano, é Mateus 6,33 que fala, né? E aquilo me veio forte, assim, na minha mente, aquele versículo, assim, do nada. Eu nem tinha lido nada, não tinha visto nada. E aí, quando veio aquilo, ele não veio como uma frase bonita. Ele veio como um questionamento mesmo, sabe? Um incômodo. E na hora me veio assim uma pergunta: será que eu busquei Deus por interesse? Eu me questionei isso na hora, assim. Será que eu me aproximei de Deus esperando que as coisas da minha vida começassem a dar certo, que eu conquistasse coisas? Ou será que eu busquei pelo que Ele é e pelo que Ele fez na cruz? E aí eu fiquei me questionando aquilo assim. E no final de 2024, eu conheci o marketing digital, o mercado de afiliados e conheci a Jimena Souza. E aí eu, com aquele versículo ali na cabeça, eu fui pro Instagram. E lá no final de 2024, quando eu conheci ela, que eu voltei a sonhar. Tipo assim, que eu comecei a desejar coisas maiores para minha vida, que eu realmente comecei a sonhar. Porque quando eu era criança eu nem sonhava, né? A gente teve ali uma infância muito turbulenta e tal. Foi aquele tipo de criança que nem foi incentivada ou nunca teve aquela coisa ardente de ser sonhadora, né? E aí eu fiquei me questionando isso. Será que eu fui atrás de Deus porque eu queria resultados? Ou porque eu entendi o amor dele? E sabe o que, que eu percebi? E eu percebi que Deus ele não se assusta com essa pergunta, né? Porque ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes a gente começa buscando a Deus por causa do que ele pode fazer. Sim. E no caminho, só no caminho é que a gente descobre quem ele é. E isso não anula a fé. Isso revela um processo. O problema, ele não é começar pelo interesse. O problema é se manter, permanecer só nele, só nesse interesse, né? E eu refletindo sobre isso, né, e sobre buscar o reino, ele não é uma barganha, é prioridade. É aquilo que deve ser prioridade, né? E quando Deus deixa de ser o meio e passa a ser o centro, é quando isso muda, sabe? E, e as coisas que são acrescentadas deixam de ser o motivo, né? E passam a ser as consequências. E quando a gente entende isso, nossa, é uma viradinha assim que dá, sabe? Talvez hoje você também esteja na fase de se perguntar por que eu estou buscando a Deus. E talvez essa pergunta não seja pecado ou errado. Talvez seja só maturidade mesmo. Porque quem ama de verdade
também se examina. E eu não acredito em acasos, né? E logo depois que eu terminei de arrumar minha cama, peguei meu celular e abri o Insta, né? E eu sigo a Jimena, né? E aí tinha uns stories dela lá pela manhã falando, na mesma manhã, logo instantes depois de eu ter terminado de arrumar minha cama, falando desse versículo, né? E aí ela falou, repetiu o versículo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aí eu respondi o stories dela. Eu disse, meu Deus, Gi, eu tava com esse versículo na minha cabeça hoje pela manhã e falei pra ela, né, que eu conheci ela no final de 2024 e tal. Eu respondi ali, até vou deixar aqui a nossa conversa. E ela me respondeu. E ela disse assim, que eu falei que, nossa, eu devia ter procurado ele antes, eu sinto que eu procurei ele por interesse. Falei pra ela o que eu tinha pensado, realmente, né, o que eu tinha sentido e os questionamentos que tinham me vindo ali. E aí ela me respondeu que não era pra mim me sentir assim, me sentir culpada, enfim, que Deus ele conhece os anseios dos nossos corações e ele nos transforma no processo, dia após dia. Que o que transforma é o amor dele. Tá aqui a mensagem que ela falou ali, que ela me respondeu. E é isso, é realmente isso. Ele vai nos transformando dia após dia e talvez não tenha sido pelo motivo certo que eu fui buscá-lo, mas no processo ele vai nos moldando, como eu já falei aqui, como um vaso na mão do oleiro, e faz a gente perceber que ele é sobre todas as coisas e o amor dele é o que transforma realmente a gente. E a gente descobre quem ele é. Se fez sentido para você, eu sou a Leide. Nesse canal eu trago vivências, experiências e tudo que eu venho passando aí no meu processo de evolução, dia após dia. Caso faça sentido para você, já sobe aquele like, já envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje e já puxa uma cadeira, já fique por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.